Ilustríssimo Senhor Presidente, Dr. José Augusto Bezerra, em nome de quem eu saúdo toda esta igreja mesa, demais autoridades aqui nominadas pelo cerimonial, caríssimas confreiras, caríssimos confrades, minhas senhoras, meus senhores. Já se havia passado pouco mais de um século que a inteligência explosiva de Jean-Jacques Rousseau premiara o mundo com inquietantes questionamentos em suas 3 obras: Discursos sobre as Ciências e as Artes, sobre a origem das desigualdades e o contrato social que aparentemente conflitava com suas ideias primeiras. Já distávamos da criação, no dizer de Otacílio Colares, da juvenilmente pedante Academia Francesa do Ceará. Já se havia esquecido a glória efêmera do Gabinete Cearense de Leitura. Já se haviam decorrido 10 anos que a magnanimidade da alma cearense, violentada pela dolorosa e humilhante chaga da escravidão, libertara seus escravos do infame sofrimento. Já se haviam passado mais de 7 anos que o espírito irrequieto de Guilherme Studat, o barão pela Santa Sé, criara o Instituto Histórico. Já funcionavam a pleno vapor, com exuberante e alvissareira produção, há 2 profícuos anos, os sagrados fornos da padaria espiritual. Era, portanto, tempo para que no dia 15 de agosto de 1894, 27 privilegiados sérios, valorosos homens de letras e de prestígio, fizessem eclodir, com a pujança que a acompanharia para sempre, a mais antiga Academia de Letras do Brasil, a Academia Cearense de Letras, sob o dístico forte níquel difícil. 22 eram cearenses, 2 piauienses, 2 pernambucanos e 1 paraibano. Para confirmar união indissolúvel entre medicina e literatura, essa estreita e curiosa afinidade entre médicos e o mundo das letras em todo o orbe terrestre. Dos 27 fundadores, Adolfo Luna, Eduardo Salgado e Guilherme Studat eram médicos, e Henrique Teberge era filho de médico. Governava o estado do Ceará José Freire Bezerril Fontenelle, eleito várias vezes deputado federal, uma vez senador, e Fortaleza, então pacata vila, tinha apenas 40.902 almas. Desde então, passou a ser o sonho maior de todos os aspirantes à intelectualidade cearense, assentar-se numa das honoráveis 40 cadeiras que compõem este sodaliço. Estava eu posto em sossego, como disse o grande vate lusitano, referindo-se a Inês, no exercício tranquilo da minha aposentadoria de neurocirurgião e de professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, quando um amigo de coração, movido tão somente pela força do sentimento fraterno, acende-me a poderosa e inextinguível chama da vaidade humana, soprando-me no ouvido a possibilidade de concorrer a uma vaga desta centenária casa. Ao aceitar o enorme desafio, logo se me assomaram sentimentos maniqueístas, de oposição, de conflito. De um lado, a volúpia ansiosa da imortalidade, a possibilidade admirável do gozo de humilhar meu pai, o professor e poeta José Valdivino de Carvalho, a esperança dionisíaca de ter a glória de ser pai de meu tio bisavô, o padre Francisco Valdivino Nogueira, maior orador sacro de todos os tempos. De outro lado, sentimento antagônico, qual seja o reconhecimento que minha alegria é fruto da viagem que um amigo de profissão, médico como eu, e superior a mim por ser poeta, fizera com Caronte pelo rio Estige, após a terceira parca, Atropos, tendo cortado o fio da vida, em momento tão rico de sua produção acadêmica. Assim, pelo determinismo inexorável do ciclo vital, impus-se que se rasgue o crepe quem luta a cadeira 34, para que eu, como um demiurgo, goze do prazer de alimentar-me da intelectualidade, de ter direito a comungar neste sacrossanto templo do pensamento, neste altar do saber, a Academia Cearense de Letras, a hoste inestimável da literatura. Assumindo a cadeira 34, passo a gozar do invejável sentimento da imortalidade,
na salutar, amena e tranquila convivência de 39 árbitros que enobrecem esta academia e que me estimulam a propugnar pelo desenvolvimento da luminosidade do saber literário, para que eu, já me acostumando ao outono como estágio último do viver humano, transmudasse minha vida em alvissareira e radiante primavera. Foi lamentavelmente necessário que perdesse à academia o expressivo vulto do poeta José Teles da Silva. Para o homem é questão de vida ou morte a felicidade, tanto que o próprio Cristo afirmou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Assim, mostro a exuberância da minha felicidade, a alegria pela posse da cadeira 34, cumprindo orgulhoso a imposição que o rito acadêmico me obriga. Tecer algumas considerações sobre o patrono da cadeira, que assumo, bem como sobre os que a possuíram, tracejando em pinceladas rápidas o perfil desses nobres ocupantes. Agradeço com a alma prenhe de alegria tão prestigioso encargo. Essa determinação do rito acadêmico é para que se registrem na história os fatos da vida desta academia. Pois a história, como genialmente definiu a expressão maior da literatura hispânica, o insuplantável Miguel de Cervantes Saavedra, é êmbolo do tempo, depósito de ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do porvir. Inicio lembrando o patrono da cadeira 34, a excelsa figura de Samuel Felipe de Souza Uchoa, nascido em Riacho do Sangue, atual Jaguaretama, em 21 de dezembro de 1843, falecendo aos 59 anos de idade. Nesta culta e transitória vida, foi magistrado de nomeado, apaziguador de querelas, elogiado pela imprensa estrangeira por suas justas posições, grande jornalista. Em seguida, recordo-lhes o vulto agigantado de humanidade e saber de Dolor João Barreira, o primeiro a assentar-se na cadeira 34. Nascido em Solonópolis em 13 de abril de 1893. Advogado atuante e professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Por concurso, teve o dignificante título de professor emérito daquela universidade. É autor de inúmeras obras jurídicas, bem como de obras literárias, das quais sobressai a História da Literatura Cearense, trabalho de profundo valor literário, cujos 4 volumes ornam minha biblioteca, como o presente de seu neto, o desembargador Hernando Barreto. Por sobre o valor literário do primeiro ocupante da cadeira 34, obriga-se meu espírito a venerá-lo e honrá-lo genuflexo, depositando em sua memória uma coroa de louros e toda a minha gratidão pela atitude corajosa que tomou com referência a um episódio na vida de meu irmão, o advogado Tarcísio Leitão. Nos idos de 1961, reuniu-se a congregação da nossa Salamanca como um areópago para discutir a expulsão de Tarcísio Leitão pela crítica ácida que fizera ao conhecimento teórico de eminente professor daquela instituição. Metade da congregação, como as sanguinárias erinhas, queria a expulsão do jovem estudante de Direito. A outra metade, como um oráculo de Deus, perdoara a franca ousadia e verdadeira afirmação do jovem concludente de Direito. Assim, como no julgamento de Orestes o Matricida, o professor Dolor Barreira deu o voto de Minerva afirmando: estou velho demais para prejudicar a carreira de tão talentoso jovem. Ganhou o Ceará com a coragem do democrata Dolor Barreira, uma das maiores expressões trabalhistas a favor dos menos validos. Lembro-me perfeitamente que tão agradável víscera foi dada a meu pai pessoalmente pelo professor José Amorim Sobreira, catedrático por concurso de Direito Romano. Ao recebê-la, meu pai franziu o senho, olhou para os céus, persignou-se solenemente, contraiu a face, chorou e em seguida desabrochou num sorriso de felicidade. Seguiu-se a Dolor Barreira, o farmacêutico José de Figueiredo Filho. Nasceu ingrato,
e nessa cidade terminou seus dias como professor de várias instituições de ensino e professor fundador da Faculdade de Filosofia do Crato. Contou em sua extensa obra literária a obra da glória e do sofrimento do povo cratense. O terceiro a assumir a cadeira 34 foi José Denizar Macedo de Alcântara. Alto, lazarino, sempre de paletó e gravata, com os óculos de míope, devorador de livros, conhecedor profundo de história e de filosofia, forte fidalgo, principesco. Vejo-o como se fora hoje, adentrando a nossa sala de visitas, e ser recebido efusiantemente pelo meu pai, seu amigo de ideal político. Passava um longo tempo discutindo o integralismo do Brasil e posteriormente a monarquia. Quantas vezes os vi redigindo cartas de cunho político para o sucessor de Dom Pedro II, o príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, falecido em 1981. Tenho a firme convicção que eram dois idealistas, dois homens próprios, preocupados com o destino do país, com o domínio da fé cristã, com a paz social. O penúltimo a assumir a cadeira 34, Vinícius Antônio Holanda de Barros Leal, nasceu em 16 de outubro de 1922 e faleceu há 6 anos. Foi meu professor de pediatria, um tipo fidalgo, o riso franco a valorizar em seus lábios, homem culto, historiador competente e respeitado, cidadão de fé inquebrantável e escritor de rara qualidade. O último a sentar-se na cadeira de Samuel Choro foi o nosso dileto amigo e poeta de grande maturidade estética, José Teles da Silva. Nasceu o poeta no dia 12 de março de 1943, quarto rebento, numa prole de 4 homens, Adalto, Paulo, Antônio, e 2 mulheres, Maria e Francinha, todos possuidores de grau acadêmico, traduzindo a visão privilegiadíssima de seus pais. Tupitá, sua cidade natal, era uma vila de pescadores, então com 800 habitantes, caracterizada pela presença de dunas movediças e ricos manguezais. A casa, distando menos de 200 metros do mar, deu inspiração para inúmeros sonetos, dos quais sobressai Sintonia das Marés e Areias Semoventes, o poema de Bitupitá, onde conclui saudoso: ó Bitupitá, há um silêncio em tua areia, uma emoção do quebra-mar e a maré cheia de saudade. Descobriu as primeiras letras com a professora Helena Demétrio, por quem sempre nutriu grande admiração e respeito. O pai, Pedro Teles da Silva, pequeno comerciante, e a mãe, Almerinda Roque da Silva, com sábia atitude, trouxeram o professor Nilo Rocha e Silva do Piauí para ensinar aos filhos português, história e geografia. Fez o ensino médio no Piauí, onde terminou em primeiro lugar, tendo as casas comerciais Roland Jacó, Casa Inglesa e Moraes Corrêa, oferecendo-lhe emprego, posição almejada pela mocidade de Bitupitá naquela época. Contudo, a genialidade inata do poeta fez-lhe ver que outros céus lhe estavam destinados. Fez assim concurso para a Escola de Cadetes da Polícia Militar do Ceará, onde obtém mais uma vez o primeiro lugar. A providência divina protegeu-o, dando-lhe nesse período uma doença pulmonar, que o incapacitou para o exercício das armas. Destarte, abandonou a carreira militar e fez vestibular para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, quando tirou o segundo lugar, concluído o curso em 1970. Os irmãos fizeram empréstimo na Caixa Econômica, o que lhe permitiu fazer residência médica em anestesia no Hospital dos Servidores do Estado, curso de especialização na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e o curso Postgraduate em Anesthesiology em Nova York nos anos 2000 e 2001. Autodidata obsessivo, aprender a falar fluentemente o inglês. Tomando-se de amores por Paris, resolveu dedicar-se à língua francesa. Visitou a França por 17 vezes, tendo morado por mais de 3 meses consecutivos em Paris, onde visitava museus, universidades e vivia a vida boêmia da cidade de Luís. O domínio do espanhol foi a terceira aquisição linguística, tendo nos seus últimos anos se dedicado à língua de Goethe. Fez-se finalmente poeta, enfermidade incurável e pegadiça, como disse a sobrinha de Dom Quixote. Publicou as seguintes obras: Conversando, Poemas Estivais, Sermões de Pradaria, O Lacre do Silêncio, O Solo das Chuvas, Canto Itinerante, A Palavra Descalço,
A Silhueta das Areias. Um dos exegetas da obra do poeta José Teles, o também poeta Carlos Augusto Viana, que perlustra esses trabalhos. Vislumbra em Sermões de Pradaria o iniciar do discurso poético de José Teles. Admite que no lacre do silêncio se descortina a significativa e gradativa evolução de sua escritura poética, a lapidação do discurso, a multiplicidade de temas, o refinamento do humor e da ironia. Por outro lado, o confrade Juarez Leitão, ao apresentar trabalho literário de José Teles, afirma: a obra deste poeta construiu-se como um edifício que vai ganhando altura e com acabamento a cada andar, com janelas e varandas vastas e belas, a receber as brisas do tempo, os ecos da memória e os sopros oscilantes das circunstâncias. Com a primeira mulher, a médica Francineira, teve 4 filhos: Milena, doutora em endocrinologia, professora da PUC; Guilherme, doutorado em cirurgia plástica, figura importante no Hospital da Face de São Paulo; Germano, dedicado à engenharia eletrônica, fazendo doutorado em Lisboa a serviço do BNB; Mirella, professora de História Universal da Universidade de Ohio. Não foram seus filhos traídos pela transmissão genética. No segundo caso,